Olá, sejam muito bem-vindos à aula de ciências. Eu sou a professora Cristiane Oliveira, a sua professora de ciências, e vamos conhecer a nossa aula de hoje. Então, a aula de número 31 tem como objeto de conhecimento mecanismos reprodutivos, cujo detalhamento é métodos contraceptivos que impedem a disseminação de infecções sexualmente transmissíveis, conhecida também pela sigla IST, incidência de casos diagnosticados de portadores de HIV/AIDS no Amazonas. Então, vamos começar a nossa aula? Então, hoje na nossa aula de ciências nós teremos aí umas considerações relacionadas às ISTs, né? As infecções sexualmente transmissíveis. Então, anota aí que tem bastante termo diferente e depois aí a gente vai falando sobre cada uma dessas situaçõezinhas, né? Que a gente vai falar ao longo da aula. Vamos começar aí falando sobre as infecções sexualmente transmissíveis, né? Como eu falei para vocês, são as ISTs. São infecções transmitidas principalmente por meio do contato sexual. Quando eu falo principalmente, existem outros mecanismos, mas esse é o que predomina, sem o uso de preservativo com uma pessoa que está infectada. Então, quando há relação com uma pessoa infectada, é transmitida essa infecção para o indivíduo. Podem ser causadas por diferentes agentes, tais como o vírus, né, as bactérias e os fungos. Todos esses agentes são micro-organismos, tá bom, gente? Só uma curiosidade. Ainda sobre as infecções sexualmente transmissíveis, já que a gente está tendo as noções gerais aí, conceitos, algumas podem não apresentar sinais e sintomas. Isso aí é muito importante, pois se não forem diagnosticadas e tratadas a tempo, podem levar a graves complicações, como infertilidade, câncer ou até a morte. Então, isso é importante vocês entenderem, porque essas infecções podem não apresentar sintomas, por isso que nós temos aí constantemente campanhas que são direcionadas pelas gestões públicas para que haja, naquele momento de campanha, uma sensibilização à população para fazer exames, né, rotineiramente, para ela entender que ela pode, né, quando ela está em vida sexual ativa, né, ela pode estar contaminada e às vezes não sabe por quê. Essas infecções elas não vão apresentar sintomas aparentes. Então nós vamos conhecer aí o método mais eficaz quando você está nessa vida sexual ativa, que é o método contraceptivo que impede a disseminação das ISTs. Ele aí o preservativo masculino e o preservativo feminino, né? O masculino e o feminino, eles podem ser distribuídos, aliás, eles são distribuídos aí em locais, instituições de saúde pública, de atendimento à população. Agora, vamos começar aí a falar sobre algumas dessas ISTs, a começar pela clamídia, que é causada pela bactéria Chlamydia trachomatis, né, que é transmitida por via sexual vaginal, anal ou oral, e de mãe para filho também. A doença costuma ser assintomática. O que quer dizer isso, professora? Que não apresenta sintomas e pode afetar tanto homens quanto mulheres. Para você ver aí na nossa cartela, uma imagem que foi colorida artificialmente, né? Ela foi ampliada, isso aí é uma imagem feita de microscópio eletrônico, né? E ela não é didática, né? Ela só foi ampliada, melhor definida para você verificar como é que é o aspecto da bactéria. Então, aqui nós temos uma pequena aglomerado de bactérias, cada esfera dessa aqui representa um indivíduo, formando uma colônia, né? Onde foi feita aí uma técnica de aproximação por microscópio eletrônico e colorido artificialmente. Às vezes o microscópio ele tem uma coloração monocromática
e aí passa por algumas edições a imagem para que haja um destaque melhor nessa imagem. Não quer dizer que a bactéria tenha essa cor no seu aspecto natural. Quais são os sintomas, né, dessa infecção? Temos aí os sintomas mais comuns nas mulheres, como corrimento amarelado ou claro, sangramento espontâneo ou durante as relações sexuais, e também a dor ao urinar e ou durante as relações sexuais e ou no baixo ventre. Para vocês imaginarem aí onde é que ocorre a infecção, nós temos uma imagem aqui na nossa cartela mostrando o indivíduo, né, agora com um outro aspecto didático para você entender como é que é a parte interna desse indivíduo e apontando para o aparelho reprodutor feminino, mais especificamente aqui no colo do útero, né, esse pontinho vermelho aí no aparelho reprodutor feminino. Então vai se alojar aí a bactéria, a colônia de bactérias, vai ocorrer incessante mitose, né, porque é assim que elas vão se reproduzir, e os sintomas vão aparecendo com o passar do tempo. Mas não ocorre só na mulher, nós temos também sintomas, os mais comuns que aparecem nos homens. A começar aí pela ardência ao urinar, corrimento uretral com a presença de pus e dor nos testículos. É importante você entender como é o seu corpo, né? Estudar o seu corpo, observar ele e verificar se apresentam esses sintomas ou não. O autocuidado, o autoconhecimento é uma questão que deve ser considerada quando você entra na vida sexual ativa, né, que é uma opção, tá, gente? Mas acontece, e quando você entra nessa fase, você tem que entender qual é o comportamento do seu corpo, quais são os sintomas que ele vai apresentar quando você não utiliza os mecanismos de prevenção. Mas ocorre também o tratamento caso a pessoa seja infectada. Nesse caso aí, essa doença ela é tratada com antibióticos receitados pelo médico, isso é importante, de acordo com o quadro histórico do paciente. Por ser uma doença assintomática, ou seja, ela não apresenta sintomas aparentes no iniciozinho, ao descobrir que o parceiro está doente, é necessário que você também procure a ajuda médica. Aí, nesse caso, existem locais de instituições de saúde, de gestão pública, que podem fazer também testes rápidos para detectar determinadas ISTs. Vamos conhecer agora o nosso segundo exemplo de IST, que é a gonorreia. Segundo a Sociedade Brasileira de Infectologia, a gonorreia é a mais comum das ISTs e afeta tanto homens quanto mulheres, que pode ser transmitida pelo contato sexual vaginal, oral ou anal. Então, nós temos aí em close a imagem do aparelho reprodutor masculino, apontando aí na parte da uretra, né, bem na pontinha dela, onde ocorre a saída tanto da urina quanto do esperma, e aí é nesse local que vai se alojar a colônia, né, desses indivíduos aqui, que vão causar os sintomas da gonorreia, né, a nossa segunda IST aí da nossa aula de hoje. Então, observem esse aspecto, é um aspecto de indivíduo dessa colônia aí, que foi colorido artificialmente. Na verdade, é uma imagem didaticamente desenhada, né? Não é uma imagem microscópica. É só para você entender o aspecto do indivíduo que causa a gonorreia. E quem é esse indivíduo, né? Vamos conhecer aqui o nome científico dele. Então, a gonorreia ela é causada por uma bactéria. E sim, esse aspecto é como se fosse são duas esferas unidas, na verdade é um indivíduo com esse aspecto, tá? Duas bolinhas aí. Quando se amplia essa imagem, percebe-se esses cílios ao redor do indivíduo. Neisseria gonorrhoeae, desculpa aí, gente, pode infectar
a região genital masculina e feminina, além do reto, olhos, garganta e articulações. Então, esse nome científico é um verdadeiro trava-línguas, mas está aí o aspecto desse indivíduo, né, dessa bactéria, que causa a gonorreia. Quais são as formas de contágio dela? Então, ela pode ser transmitida em qualquer contato sexual desprotegido por uma pessoa infectada. Pode ser transmitida também de mãe para filho no momento do nascimento, né, no momento do parto, ou ainda dentro do útero. Então, isso aí são dados importantes para você entender a responsabilidade que a pessoa tem, que o indivíduo tem, de se proteger, né, quando, como consequência das relações, vem uma gravidez indesejada e aí a contaminação de um terceiro indivíduo. Mas quais são os sintomas dessa doença? No homem, os sintomas são dor e ardência ao urinar, secreção abundante de pus pela uretra, dor ou inchaço em um dos testículos. E na mulher? Então, na mulher, ocorre o aumento do corrimento vaginal, que passa a ter a cor amarelada e odor desagradável. A dor e a ardência ao urinar também ocorrem como sintomas. E há sangramento fora do período menstrual, dor abdominal e dor pélvica. Então, é isso aí, né, gente? Mas tem uma situação, uma informação importante. Ocorre através de campanhas, né? As campanhas relacionadas a ISTs, informações sobre prevenção e tratamento. Sim, nós temos essas informações aqui para passar para vocês também. A prevenção, ela é feita com o uso de preservativo, assim como das infecções anteriores, né? Durante as relações sexuais. Evitar ter relações sexuais com alguém que está com gonorreia até que a pessoa esteja completamente tratada é importante. A gonorreia tem cura e não oferece grandes complicações quando o tratamento é realizado precocemente e de forma adequada. Quando o tratamento é realizado no início, tá, gente? Precocemente é quando é detectado no início essa doença. Por isso é importante, né, fazer exames de tempo em tempo, tá? Então, vamos conhecer agora uma outra IST, um outro exemplo de IST, que é a herpes. Nós saímos aí de exemplos causados por indivíduos organismos, né, micro-organismos conhecidos como bactérias, e entramos no exemplo de infecções causadas por vírus, a começar pela herpes, né, que é uma infecção desencadeada pelo herpes vírus humano, 1 e 2, quer dizer tipo 1 e tipo 2. Esse vírus ele provoca lesões na região da boca, nesse caso aí é chamado de herpes labial, e também ocorre nos órgãos genitais, nesse caso é chamado de herpes genital. Como vocês podem ver aí a imagem, né, didaticamente mostrada aí, nós temos o aspecto da infecção causada pela boca, olha, uma pequena lesãozinha, né, uma irritação na pele com uma bolha e fica com aspecto avermelhado. Esse mesmo aspecto fica também na cabeça do órgão genital masculino. Aqui em close, aumenta-se a imagem do agente que causa a infecção, e aí vocês vão ver que o aspecto dele é um aspecto de vírus, né? A gente já viu esquemas mostrando em livros didáticos, vírus, eles têm praticamente esse aspecto. Lembrando aí que vírus, pelo conceito da teoria celular, não é considerado por muitos um ser vivo, né? Mas ele tem alguns ciclos de ser vivo e causa doenças aí, como vocês estão vendo, só uma curiosidade, a informação sobre o vírus. Ainda continuando as informações da herpes, ela é transmitida por meio do contato direto, pessoa a pessoa, né? Como vimos aí, nós temos o vírus 1 e 2. O 1 acontece pelo contato oral-oral ou oral-genital.
E o vírus tipo 2 vai acontecer através do contato genital-genital. Então, objetos de uso pessoal também não devem ser compartilhados, né? Uma vez que contaminados, eles podem transmitir também para a pessoa o vírus. Mas temos aí uma informação importante que está relacionado ao tratamento ao adquirir essa infecção. Temos aí drogas antivirais, o termo técnico antivirais, não confunda com antibiótico, né? Uma vez que o vírus não é considerado um ser vivo pela teoria celular, o termo técnico do remédio, né, que vai tratar é chamado antiviral, que pode ser por via oral ou cremes. É importante que você não fure as lesões causadas na pele e higienize as mãos constantemente quando está contaminado. O tratamento controlará a doença, porém não eliminará o vírus do organismo. Então, ele tem uma certa resistência, né? Ele tem uma certa reincidência, porém pode ser controlado. Vamos conhecer agora uma outra ST, hepatite B, que é uma doença infecciosa que agride o fígado, sendo causado pelo vírus B da hepatite, cuja sigla é HBV. Pode levar ao aparecimento de sinais e sintomas agudos como febre, enjoos, vômitos e olhos de pele amarelados. Então, esse aspecto aí da imagem que vocês estão vendo aí na nossa cartela é real. Então, quando o indivíduo ele tem essa cor amarelada, né, isso pode ser um sintoma de hepatite B. Existem outras doenças hepáticas que vão também apresentar um sintoma muito parecido com esse. Então, não confundir. Pode ser sintomas de hepatite ou pode ser de outra doença, tá bom? Mas o aspecto é esse. Mas também temos um outro tipo de hepatite, que é a hepatite C. Nesse caso aí existe um processo infeccioso e inflamatório que é causado pelo vírus tipo C, por isso hepatite C, da sigla HCV, e que pode se manifestar da forma aguda ou crônica, né? Nesse caso, a palavra crônica quer dizer que vai ter uma certa resistência e não há cura, né, em alguns casos. Os sintomas são muito raros, cerca de 80% das pessoas com hepatite C não apresentam qualquer manifestação, o que faz com que muitos indivíduos, né, dentro da população tenham contato com essa infecção, mas não saibam que estão contaminados, né? E eles podem passar, às vezes, até a vida inteira sem apresentar esses sintomas e sem saber que estão contaminados com o vírus da hepatite B. Então, para a gente fazer uma comparação entre a hepatite B e C, trago para vocês as seguintes informações. Em relação à hepatite B, nós temos essa coluna aí que você está vendo na telinha do lado esquerdo. 800 mil pessoas elas são infectadas pelo vírus da hepatite B, em relação a 1,5 milhão de pessoas, isso é um quadro comparativo, infectado pela hepatite do tipo C, que está na coluna à direita. Tá? Continuando à esquerda do tipo B, a maioria dos que contraem o tipo B consegue curar-se espontaneamente, mas cerca de 15% desenvolvem a forma crônica, que nesse caso, como eu falei para vocês, é incurável. Enquanto que, em contrapartida, o vírus da hepatite C, cerca de 70% conseguem se curar da hepatite por meio de medicamentos, com mais chance de sucesso se o tratamento começar dentro dos 6 primeiros meses da contaminação. Mas o processo é longo, que pode durar um tratamento de 1 ano a 1 ano e meio. O vírus da hepatite B, né, pode ser transmitido durante o parto, na amamentação, ou mais raramente ainda na gestação. Isso acontece aí a contaminação de mãe para filho, enquanto que o vírus da hepatite C pode ser transmitido durante o parto ou mais raramente na gestação. Na nossa última informação aí, fazendo o quadro comparativo entre hepatite B e C, nós temos que na hepatite B, quem está contaminado, né, nesse caso a mãe,
recomenda-se que a mãe não amamente, né, para não transmitir o vírus ao seu filho. Mas, quando ela está contaminada com a hepatite C, ela está liberada para amamentar a criança sem ter a incerteza, né, de que vai contaminar esse indivíduo, né, esse bebê, esse ser que veio ao mundo. Então, esse quadro comparativo aí é para vocês entenderem a incidência dentro da população, né, a quantidade de indivíduos que são contaminados em relação aos vários diagnósticos, levantamentos de dados que foram feitos aí dentro das gestões governamentais, e esse quadro comparativo aí para vocês entenderem o processo e a dinâmica dos dois tipos de vírus de hepatite. Então vamos continuar aí a exemplificar as ISTs falando sobre um outro tipo de infecção. Essa infecção ela é chamada de síndrome da imunodeficiência adquirida, também conhecida como AIDS, né, uma sigla estrangeira, quando ela está na sua língua materna, né, de descoberta, né, a língua que é a língua universal, mas quando você traduz ao português, ela fica com a sigla de SIDA, né? Aí a começar pelo nome que a gente está vendo aí, SIDA, Síndrome da Imunodeficiência Adquirida. Então, isso é só uma curiosidade, vocês podem buscar as informações sobre a AIDS, ela vai estar com essa outra denominação, né, com essa outra sigla, por curiosidade. Ela é causada pelo vírus da imunodeficiência humana, também conhecido como HIV. E ela foi reconhecida, né, registrada em meados do início da década de 80, mais especificamente no ano de 1981. O HIV ele atinge o sistema imunológico do indivíduo e o enfraquece, deixando a pessoa mais vulnerável ao desenvolvimento de doenças oportunistas. Como ocorre isso, né, professora? A questão do HIV. Então, nós temos aí a infecção, quando a pessoa entra em contato com outro ser, ele pode se contaminar e ele vai adquirir o vírus. Mas não quer dizer que ele vai apresentar os sintomas quando ele faz os testes, né? Ele acha, né, que pode ter sido contaminado e faz o teste e detecta a infecção bem no início. Quando ocorre a infecção, mas sem os sintomas aparentes, ele não desenvolveu a doença. Tá bom, gente? É importante que vocês tenham esse discernimento. Mas como ocorre o processo de contágio? Vamos ver aqui alguns exemplos, né? É muito importante essa informação, inclusive ela é muito passada em campanhas de sensibilização, onde mostram um quadro comparativo de assim pega, assim não pega. Então nós aproveitamos uma imagem de campanha aí para mostrar para vocês como ocorre a disseminação dessas informações. Como é que pega, né? Nós temos aí essa linha mais acima, de vermelho, uma linha de atenção, para que vocês prestem bastante atenção para as informações que estão sendo passadas. Temos a imagem aqui da seringa, né? Onde nós temos aí o compartilhamento de seringas, pode ser uma forma de transmissão da doença. Nós temos aqui, olha só que importante, gente, instrumentos sem esterilização, manicure, tatuagem, piercing. Quando você entra em contato com profissionais que não levam a sério o seu trabalho, não fazem um trabalho direitinho de descontaminação de instrumentos, eles podem estar passando também essa infecção. E aqui também tem a outra forma de pegar, que é sem a proteção, né? Sem o preservativo. Mas também, quando a mãe pega, né, engravida, ela pode transmitir essa doença para o bebê, né, durante a gravidez. Existem algumas técnicas assim que raramente acontece, onde o indivíduo ele não sofre a contaminação durante o parto, né? Existe um estudo relacionado com isso para que aumentem a quantidade de casos em que a transmissão vai diminuindo cada vez mais durante o parto, mas assim pega, quer dizer que há uma predominância nesse caso aí da contaminação da mãe para o filho, tá?
Agora vamos conhecer algumas informações do assim não pega, como não se transmite essa infecção. Voltando aí para nossa imagem, como não pega, né? Na imagem, a linha abaixo, ela está mostrando aí com abraços e beijos, né? Esse contato aí não vai ocorrer a transmissão da infecção. Compartilhamento de objetos também não vai se contaminar. Piscina ou banheiro, não há perigo de contaminação. E pelo ar, né? Embora seja um vírus, ele não é um vírus da gripe. No início do momento em que descobriu-se as informações sobre o vírus da HIV, achava-se que o processo de contaminação também poderia ser pelo ar, como se fosse um vírus da gripe. Não tinha muitas informações. Então, essa campanha do assim pega, assim não pega, que dissemina essas informações, foi justamente para tirar a dúvida da população de como a doença poderia ser transmitida ou não. A infecção, desculpa. Por que essa quantidade de informações para a população? Porque essa infecção, ela não tem cura. Então, nós vamos agora para algumas informações interessantes sobre a AIDS. Tratamento do HIV, né? Não garante a cura, como eu havia falado para vocês. Essa infecção se baseia no uso de medicamentos que vão inibir a replicação do vírus. O que é isso, professora? Replicação do vírus. Quer dizer que, em algum momento, os medicamentos que o paciente faz uso vão fazer com que o ciclo de vida do vírus fique parado. Ele não consiga se multiplicar e a infecção não se espalha, apresentando sintomas posteriormente no indivíduo, estabiliza. O uso desses medicamentos é importante para controlar a infecção e também para retardar a progressão da AIDS. Temos aí como símbolo de campanha o laço vermelho, né? E nós temos uma curiosidade que no Brasil a sensibilização é feita no mês de dezembro, tá? E nós temos aí uma informação interessante aí sobre a região norte, especificamente do Amazonas, né? O CMA Notícia trazendo informações da infecção conhecida como AIDS. Então, no Amazonas, de 2022 a 2023, foram registrados cerca de 4.000 casos de HIV, sendo que 2.000, aproximadamente 2.500 em 2022, né? No período de janeiro a dezembro. E aproximadamente 2.000 casos em janeiro a dezembro de 2023. Mas tem também uma outra curiosidade sobre essas informações. Em Manaus, especificamente, que é a capital do Amazonas, registrou-se cerca de 2.000 casos aí novos de HIV e mais ou menos 500 casos de AIDS. Para você ver como existe essa diferença, esse discernimento de contaminação do vírus e a síndrome propriamente dita, onde ela vai ter o indivíduo vai ter a apresentação dos sintomas dessa infecção. Entre janeiro e março de 2023, o número de casos novos de HIV chegou a 165 casos, né? E houve o diagnóstico de 48 casos de AIDS. Essas informações aí foram coletadas na gestão pública municipal aí da capital do Amazonas, que é Manaus, né? Gente, toda a nossa sensibilização aqui, no momento da nossa aula, foi para vocês entenderem os tipos de infecções, a gravidade deles, os tratamentos, né, a nível de conhecimento, mas só acontece, como eu falei para vocês, a sua maioria, né, em relações sexuais, de indivíduos de vida sexualmente ativa, que isso também é uma opção de cada indivíduo, tá? Foi mostrado para vocês as formas de prevenção, onde a predominância aí é o uso de preservativo, e fica a dica aí para você que está nos assistindo. Espero que você tenha gostado da nossa aula de ciências e até a próxima.